Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor da cidade de Curitiba e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Este estudo da Revista Espírita é transmitido ao vivo, todo sábado, às 14h30. Então, se você está assistindo pelo YouTube, de forma gravada, saiba que você pode participar conosco, nos ajudar a estudar, porque ele não é um curso, nós não estamos dando um curso, e sim, estamos aprendendo junto com esses colegas que participam conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, e chegamos ao estudo de número 38. No estudo de número 38, Kardec vem nos apresentar o seguinte tema: ensinamentos e dissertações espíritas. Então, dissertações espíritas eram aquelas comunicações que vinham de forma espontânea e que traziam conteúdo, às vezes, longo, conteúdo denso, mas com muito ensinamento, como o próprio tema ali já diz. Então, nós vamos dar início com esse tema das dissertações espírita, e essa primeiro texto, ele vem lá da senhora de Girardin, da Sociedade Espírita de Paris, através da médium senhora Costel. Pode ler para nós, Pereira? Posso sim. Boa tarde a todos. Então, estamos dando continuidade ao nosso estudo, né? Esse texto da senhora Girardin, da Sociedade Espírita de Paris, médium senhora Costel. Aí o Kardec faz uma nota aqui. Nota: tendo sido feitas algumas observações críticas sobre a comunicação ditada na sessão anterior, dada pela senhora de Girardin, esta as responde espontaneamente, faz alusão às circunstâncias que acompanharam aquela comunicação. Então, agora vem a dissertação aí, né? Venho agradecer ao associado que houve por bem apresentar a minha defesa e minha reabilitação moral perante vós. Em vida, eu amava e respeitava as leis do bom gosto, que são as da delicadeza, diria mais, do coração para o sexo a que pertencia. Depois da minha morte, permitiu Deus que eu fosse bastante elevada para praticar fácil e simplesmente os deveres da caridade que nos ligam a todos, espíritos e homens. Então, ele não teve, né, Pereira, pelo menos não apareceu na revista a questão dessa crítica à comunicação, mas assim, só pelo contexto, a gente imagina que alguém, certo, essa senhora de Girardin, né, devia ser alguma pessoa influente, uma pessoa rica, né, e cujo alguém fez ali crítica ali, porque pelo que dá para notar é isso, né, que ela era uma pessoa que, enquanto viva, gostavam das leis, do bom gosto, da delicadeza, e talvez a pessoa, alguém que veio fazer uma crítica, tenha feito bem nesse ponto, né, dizer, agora que virou espírito, né, agora que desencarnou, vai querer falar tais coisas. Talvez seja mais ou menos nesse âmbito, pelo que dá a entender, né? É verdade, eu não lembro direito da comunicação, como é que aconteceu, mas também compreendi dessa maneira, né? Ela resolveu vir agradecer aí, que parece que teve alguém que apresentou defesa, né? A pessoa falou, fez a crítica e alguém defendeu ela, né? Exato. E acontece isso ainda também, né, nas questões, né, por exemplo, de São Luís, que a gente fala muito na Revista Espírita, né, o pessoal fala, mas São Luís era aquele rei, ele não era tão bom assim e tal, certo? Mas enquanto rei e tal, ele poderia não ser bom, mas e quantas reencarnações também pode que ele não tenha tido, né, para se purificar, o que faltava? Na mesma questão, a gente vê ali na questão do André Luiz, né, que, se for pegar André Luiz só aquele recorte do livro André Luiz, né, você entende que ele saiu de uma vida de um médico
que era egoísta e que bebia para ser o ditador dos livros para Chico Xavier. E assim, estudando profundamente, como diz Haroldo, a gente vê que ali ele misturou várias reencarnações, né? E aquela reencarnação do umbral não é a última reencarnação dele. Então, quando a gente traz essas questões do São Luís, com certeza, depois da questão de reinado que ele teve, lá em 1600, se não me engano, ele com certeza ele teve outras, né, outra reencarnação, que ele conseguiu talvez purificar o que faltava para ser purificado. Então, às vezes, quando a gente olha, um espírito, tal pessoa e tal, e consegue achar, imaginar que ele era tal pessoa, querer fazer uma crítica, né? Mas tem que ver, né, às vezes, a qual purificação o espírito passou, estando no plano espiritual, e também tem que ver em qual recorte, de qual vida que aquele espírito está trazendo aquele nome. É como Emmanuel, de Chico Xavier. Emmanuel não foi a última reencarnação, né, do mentor de Chico. O nome dele não era Emmanuel, mas ele preferiu assumir a fisionomia e o nome de não sei quantas reencarnações para trás, que para ele era significativo. Então, se fosse querer falar alguma coisa de Emmanuel pela uma última reencarnação dele, já não teria como, porque ele não era a última reencarnação. Então, tem que tomar cuidado nessas questões também, não é? Lela, mas aí eu vou até ser um pouquinho, voltando até para a nossa situação do mundo terreno mesmo. Você ainda está voltando ali, que é dos processos evolutivos, que é o espírito evolui e aprende, mas vamos colocar aqui no mundo terreno. Vamos dizer assim, eu tiro por mim mesmo, comparo por mim mesmo. Já comentei essas histórias, que quando a gente é jovem, a gente alguns erros, né, pratica alguns abusos, e aí você vê como é que a sociedade terrena, ela critica muito isso aqui, e vai para o mundo espiritual ainda que você leva. Então, quando você, por exemplo, eu já comentei isso, que às vezes alguns colegas de infância, né, quando você era jovem, te encontram, eu tinha um até que estava no grupo social, ele começa a fazer algumas críticas em você, diz, poxa, agora você está querendo ser santinho, agora você está querendo ser espírita, mas você lembra, olha lá o que você fazia. Você está entendendo? Se a gente trazer para esse mundo terreno, é comum isso. A sociedade, ela quer, por exemplo, demonstrar superioridade moral degredindo o outro, né? É o contrário, né? Então, a resposta da gente é bem clara, né? Poxa, você tem razão, eu era, mas mudei, né? Estou falando aqui no mundo terreno, estou dando um exemplo meu, que às vezes quando era mais jovem, você tinha alguns hábitos, algumas coisas que você fazia que hoje, estudando o espiritismo, não querendo ser melhor que ninguém, mas você vai compreendendo algumas coisas que você não faz mais. Mas aquela pessoa que conheceu você lá naquela época, naquele tempo, quando te vê você, talvez por sei lá o quê, começa a querer te denegrir a tua imagem, você voltar aquilo. Então, você coloca isso, transcreve isso para o mundo espiritual, quando você desencarna, né? Então, o espírito fala, agora você, mas você lembra, pega aquela passagem. Você vê como é que nós somos ainda, temos esse péssimo hábito, né? Não estou falando aqui que ninguém dá salto, que não existe salto evolutivo, não é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Nós sabemos que tudo tem um tempo, mas a pessoa pode se modificar e realmente está dedicando agora. Aqui ela fala a prática da caridade, a pessoa fala da prática da caridade, né? Dizer, a caridade de aprender, né? Então vamos voltando isso para nossas vidas passagens reencarnatórias. Eu já coloquei o exemplo aí do minha aí, que eu já tive algumas comunicações falando sobre o meu passado pretérito. Não é nada bonito de ver, né? Não é, você entendeu? Não é nenhum destaque. E às vezes, nós que trabalhamos, que estamos sempre em evidência dentro dos grupos de obsessão, é comum os espíritos chegarem querendo denegrir totalmente a gente, né? Nesse sentido, né? Então, as pessoas não compreendem isso. E essa é a grandeza do cristianismo, de Deus, né? Que todos nós um dia seremos anjos, então todo dia nós teremos que evoluir. Ninguém está querendo colocar assim que já é santo, né? Quer colocar, mas evoluiu, aprendeu, compreendeu. Né? E o errado estaria se não evoluísse, né? Exato. Se não mudasse. Exato. Legal, muito bom o exemplo que você trouxe, e para ver o quanto as coisas mudam, né? Não só e tomara que sempre mude para melhor, né? Que a gente sempre esteja evoluindo para melhor. Nossa, a gente sabe que o espírito, ele não, a evolução é não retrograda, mas a gente sabe que a gente às vezes sofre influências e do nada a gente pega um costume, né? Por causa ali do meio que a gente vive prejudicial, né?
Então, ao invés da gente, de repente, utilizar aquele para vencer aquela inclinação que a gente já tem, porque se a gente caiu naquele erro, pode ter certeza que não é uma coisa que não estava preparada para nós, mas que a gente já tinha aquela inclinação, e quando você foi posto à prova, você não conseguiu vencer. Então, que bom que a gente evolua espiritualmente, assim, para melhor. E o corpo nosso, fisicamente, biologicamente, como diz os cientistas, de tanto que morre e renasce em células, que a cada 7 anos a gente é outra pessoa totalmente diferente, biologicamente falando. Então, é interessante esse ponto de vista que você trouxe, porque que bom que a gente muda, né? Porque se não mudasse, aí que estaria com problema. Olha, vamos começar aqui no mundo terreno, né? Para que vamos esperar o mundo espiritual, né? Que nem muitos ficam esperando, vou esperar. Não, eu acho que a mudança tem que começar por aqui mesmo, né? Você tem que ser melhor hoje do que você era 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, pessoas de mais idade, que nem a gente assim, você vai, pô, eu tenho que ser melhor, esse é um processo. Pior que se eu tivesse. Aí o complicado seria se eu tivesse igual, né? Quer dizer, no retrógrado, mas tivesse igual, fazendo a mesma coisa, como muitas pessoas ficam a reencarnação inteira. E evolui, mas evolui muito pouco, vamos dizer assim. Que nós sabemos que todas as reencarnações, alguma coisa, sempre nós evoluímos, né? Que não fica. Ou no máximo pode ficar estagnado, alguns ficam até estagnado mesmo, fica naquele mesmo estágio, né? Que não regrediu, mas ficou ali naquele mesmo patamar evolutivo que estava ali, que vai ter reencarnações até um despertar. Né? Então, que nós reflitamos tudo isso, quem está nos ouvindo, quem está assistindo, quem vai nos assistir, que reflita isso, que nós podemos começar essa melhoria agora, né? No mundo terreno já, né? Então, vamos lá. Dando continuidade aí à dissertação aí. Dada essa explicação, não insistirei sobre a comunicação assinada com meu nome, desde que a crítica e a censura não convém nem a meu médium, nem a mim. Assim, crede que eu virei quando for evocada, mas jamais me intrometerei nos incidentes fúteis. Eu vos falei das crianças. Deixai-me retornar a esse assunto, que foi a chaga dolorosa de minha vida. A mulher necessita da dupla coroa de amor e da maternidade para aprender o mandato da abnegação que Deus lhe confiou ao lançá-la na terra. Infelizmente, eu jamais conheci essa doce preocupação que na alma imprime esses frágeis depósitos. Quantas vezes segui com os olhos rasos de lágrimas amargas, as crianças que, brincando, vinham se roçar no meu vestido. E sentia a angústia e humilhação de minha decadência. Eu tremia, esperava, escutava e minha vida, cheia dos excessos do mundo dos frutos, repleto de cinza, não me deixou senão um gosto amargo e decepcionante. Delfine de Gerardin. Bonito, né? Aí o Kardec faz uma observação aqui. Há nesse trecho uma lição que não deve passar despercebida. A senhora Gerardin, fazendo alusão a certas passagens de sua comunicação anterior, que levantaram algumas objeções, disse que em vida amava e respeitava as leis do bom gosto, que são as da delicadeza, e que conservou esse sentimento depois da morte. Repudia, em consequência, tudo que, nas comunicações que levam o seu nome, se afaste do bom gosto. Após a morte, a alma reflete as qualidades e os defeitos que tinha durante a vida corpórea, salvo os progressos que possa ter feito no bem, porque pode ter se melhorado, mas jamais se mostra inferior ao que era. Assim, na apreciação das comunicações de um espírito, muitas vezes há matizes de extrema delicadeza a observar, para distinguir o que realmente é dele, ou o que poderia ser uma substituição.
Os espíritos verdadeiramente elevados não se contradizem nunca e podemos corajosamente rejeitar tudo quanto desminta o seu caráter. Muitas vezes, esta apreciação é tanto mais difícil quanto a uma comunicação perfeitamente autêntica. Pode misturar-se um reflexo, seja do próprio espírito do médium, que não exprime exatamente o pensamento, seja de um espírito estranho que se interpõe, insinuando seu próprio pensamento no do médium. Deve-se, pois, considerar como apócrifas as comunicações que, em todos os pontos e pelo mesmo fundo das ideias, desmintem o caráter do espírito cujo nome levam. Mas seria injusto lhes condenar o conjunto por algumas nódoas parciais que podem ter a causa que acabamos de assinalar. Olha o cuidado que temos que ter, né, na hora de analisar as comunicações, né? Realmente. E interessante que na época de Kardec, as comunicações, acho que até para trazer essa questão da veracidade, elas eram mais mecânicas, né? Então, o médium não tinha influência nenhuma, praticamente, quase nas escritas, né? E hoje, pelo fato da psicofonia e tal, e até pela escrita mais intuitiva ali do espírito, a gente sabe que tem essa influência do médium. Então, aí que tem que redobrar também o nosso entendimento, porque às vezes o médico vai... Se bem que hoje ninguém mais assina, né, as comunicações, ninguém fala que é praticamente ninguém fala que é um espírito famoso, um espírito conhecido, mas precisa redobrar isso, porque existem tanto a influência do médium na comunicação, como também pode ser um mistificador que está vindo e dando outro nome, querendo se passar pelo espírito que não era ele. E aí, como Kardec falou, pela comunicação, na insistência da comunicação, analisando ela, a gente vê se era aquele espírito mesmo ou não. Você diz assim que ninguém quase assina, mas de quando em quando aparece algumas coisas, assim, nós estamos falando do meio sério, do movimento espírita sério aí e tal, né? Mas de vez em quando aí aparece algumas comunicações aí assinadas aí, né? Nos grupos aí de WhatsApp, Facebook aí, que a gente fica com dúvida, né? Aí aparece, então é bem nesse sentido que tem que analisar, né? Se é realmente aquele espírito que está falando isso. Hoje, realmente, no espiritismo praticado dentro das casas espíritas com seriedade, as comunicações realmente dificilmente aparece essa assinatura, mas a gente percebe sim algumas coisas aí meio absurdas aí nos meios nas mídias aí. Sim, e agora, isso que você falou até me surtiu até mais a gente chama de disclaimer, né, mais uma chamada de atenção, porque agora com essa inteligência artificial, né, que a gente tem, você consegue pegar, por exemplo, um texto, vamos pegar, por exemplo, lá, a forma como Kardec escreve. A forma como Kardec escreve é única, é o estilo dele escrever, né? E aí, se você pega aquele texto do Kardec e coloca lá na inteligência artificial, ela vai aprender o estilo de Kardec escrever. Aí você vai lá e diz assim, agora escreve um texto para mim sobre espiritismo, mas dizendo que o magnetismo não é correto, você dá os parâmetros e a inteligência artificial ela consegue reproduzir um texto como se fosse a própria pessoa, com aquelas nuances de escrita da pessoa escrevendo, falando uma coisa que não é correta. E aí, quem não estuda aprofundadamente vai pensar que não é. E para além disso, agora a gente tem a inteligência artificial, que com 1 minuto de voz da pessoa, por exemplo, nós aqui que estamos falando, você recorta 1 minuto da minha voz, joga na inteligência artificial, pega um texto e pede para ela falar, ela vai falar com a minha voz. E com a imagem, né? Imagem. Com imagem, aquela FaceTime ali, que você coloca o rosto da pessoa. Então, o que acontece? Começa a pipocar ali, de repente, Haroldo, Raul Teixeira, Divaldo, vídeo perdido do Chico Xavier falando sobre tal coisa, né? E aí a gente começa a incorrer nesse risco de acreditar. Então, ainda mais agora que a gente tem que conhecer a obra da pessoa e imaginar, porra, será que Chico falaria isso mesmo? Será que o Divaldo falaria isso mesmo? Né? Para a gente não incorrer nesse perigo de ficar taxando uma coisa que parece verdade, mas não é. Até inclusive nas questões aí que a gente está falando aí de tradução,
de tradução, você vê que a inteligência artificial, entrando aqui no assunto que você colocou, só para colocar para a gente como é que isso desenvolveu, você deve ter percebido isso, que antigamente, quando você pedia para traduzir um texto, mesmo no Facebook, aquelas traduções, tudo, ela era meio truncada, né? Parecia assim. Só que agora, as traduções, agora, desenvolveu tanto, que a inteligência artificial vai pegando tanto aquele jeito, que hoje as traduções são quase perfeitas. Ele pega, já conhece, como é que você falou, eles identificam os trejeitos regionais e tudo, e traduzem. Melhorou muito, muito, muito essas traduções aí feitas pelos tradutores aí do Google, aí das coisas tudo assim, que antigamente era sempre meio truncadão, né? Agora tá chegando quase à perfeição, você imagina. Isso, né? A mesma coisa que você falou, ele pega o jeito do Lelo falar, do Pereira falar, do outro falar, do Jaú, e que coloca exatamente igual, né? Olha como é que tá as coisas, né, ultimamente. Para ver que e é aquilo que a gente está falando. Então, as coisas evoluem, né? A gente sempre espera que evoluam para o bem, e é ótimo. Eu utilizo muito a questão da inteligência artificial, ela economiza muito o trabalho da gente quando a gente precisa de um texto, uma correção de um texto. Às vezes você está com a ideia ali, que você tem a ideia, você passa ela para o papel e aí você quer que ela dê uma formatada de um modo mais jurídico, de um modo mais formal, de um modo mais ameno, então ela ajuda bastante, mas como qualquer coisa que são criadas, existem as pessoas que utilizam para o bem e as que utilizam para o mal, né? E é nesse ponto que a gente tem que se cuidar. É aí que vem a grandeza daquele texto, da nota que o Kardec colocou ali, né? E hoje nós não utilizamos muito isso, porque você vai analisar, aí se você analisa lá, mas será que foi realmente o Lero que falou isso, foi o Pereira? Porque não está conduzindo com aquilo que ele pensa, né? E as pessoas não analisam isso, olha só a imagem, a voz lá, o texto, foi ele. Peraí, será que realmente conduz, né? Será que realmente ele falaria isso? Tem que ter cada vez mais essa análise, né? Vamos continuar? Vamos lá, mais uma dissertação. Então vamos continuar, então. Agora, nos ensinamentos e dissertações espíritas, né? Então vamos continuar aqui. Agora o texto é A Pintura e a Música. Sociedade Espírita de Paris, médio, Sr. Alfred Didier. A arte foi definida 100.000 vezes. É o belo, o verdadeiro, o bem. A música, que é um dos ramos da arte, pertence inteiramente ao domínio da sensação. Entendamos-nos e tratemos de não ser obscuro. A sensação se produz no homem quando ele compreende a arte de duas maneiras distintas, mas estreitamente ligadas. A sensação do pensamento, que tem por conclusão a melancolia ou a filosofia. E depois, a sensação que pertence por inteiro ao coração. A música, a meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. A sensação, haverei de compreender-me, está no coração. A pintura, a arquitetura, a escritura, a pintura, antes de tudo, atinge muito mais a sensação cerebral. Numa palavra, a música vai do coração ao espírito, a pintura do pensamento ao coração. A exaltação religiosa criou o órgão. Quando na terra a poesia toca o órgão, os anjos do céu lhe respondem. Assim, a música séria, religiosa, eleva a alma e os pensamentos. A música vulgar faz vibrar os nervos. Nada mais. Eu bem gostaria de indicar algumas personalidades, mas não tenho esse direito. Não estou mais na Terra. Amai o Requiem, né? De Mozart, 98, que o matou. Não desejo mais que os espíritos
a vossa morte pela música, a morte viva, contudo. Aí está o esquecimento de tudo quanto é terreno, pela elevação da moral. Lamennais. Bem interessante. Eu fui músico, né, durante muitos anos, até meus 35 anos. Então, quando eu falo em música, assim, eu sempre trago alguns temas interessantes. E aí eu sigo bastante, eu gosto muito de música clássica, até agora, antes do almoço, estava escutando um pouco de música clássica. E aí eu me lembro de uma das passagens do estudo espírita que a gente estudou. E aí o espírito era, eu acho que era o espírito de Mozart, que ele comentou, né, que a música, a mais perfeita música que a gente tem na Terra, ela é ruído nos mundos evoluídos. Quando ele fala lá naquele capítulo que estudamos Mozart, né? Que ele fala nesse aqui, né? Aí eu fico pensando, eu falei, nossa, quando eu analiso uma orquestra, né? Cada instrumento fazendo alguma coisinha para completar o outro, para mim, que já está perfeito, e aí vem dizendo isso, para ver o quanto que a gente precisa evoluir. E eu achei interessante essa que a questão ali do que Lamennais fala, que a música ela atinge o coração. Então eu fui músico, eu toco guitarra, violão desde meus 11 anos, né, que eu comecei a aprender. E aí eu toquei durante muito tempo na Igreja Católica, na parte da renovação carismática, que é, vamos dizer assim, dentro do catolicismo é como se fosse um evangélico, né, que ele tem a parte de louvor, tem parte de cura e tudo mais. Então tinha várias músicas que a gente tocava, e um dos palestrantes ele falou assim, que a música ela se assemelha a uma flecha. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega brava, coração endurecido, e a gente começa a tocar uma música calma, aquela música ela parece uma flecha que ela bate no coração e ela vai conseguindo abrir espaço para entrar daí com a oração, com a pregação e tudo mais. E cada vez quando eles falam disso da música, eu me lembro dessa passagem. Então, Lamennais vem trazer exatamente isso, né? Que ela vai do coração ali pro espírito, né? E para ver a importância da gente selecionar aquilo que a gente escuta. Eu vi esse tempo atrás um maestro falando, e ele trouxe um recorte, se eu não me engano, de 1800 para cá, a cada 50 anos, né? E aí ele demonstrou, ali por análise, por matemática mesmo, o quanto de notas que foram diminuídas nas músicas. Ele pegava lá, por exemplo, uma música erudita da época de 1800, pegava tal. A cada música ela continha mais ou menos umas 50 notas. Em tal ano, tal ano, tal ano. Então, assim, hoje a gente chega e não tem, às vezes não tem nenhuma nota na música, que é só o batidão, é só o tu, 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 não tem nem nota mais. Então, para ver o quanto que algumas linhagens você se decai, né, ali na música, e o que isso causa. E aí, fazendo um paralelo nisso lá com aquilo que a gente estudou também na Revista Espírita, da questão do pensamento, que quando você desejava para aquela planta, acho que não foi nem no magnetismo, esse que não foi na Revista Espírita, foi no magnetismo. Quando você fizer aquela experiência na água, que quando você deseja para a água coisas boas e tal, ela fica bem. Quando você deseja tal coisa, ela fica ruim. E aí eles fizeram esse exemplo com a música, lembra? Que eles deixaram a música também, uma música clássica, calma, e aí um rock bem pesadão, tal, bem, tal, e a forma como as moléculas ali daquela água elas se comportavam. Então, você vê que interessante essa questão, e aí eu não sou muito da pintura, mas esses dias eu conversava com a Suzana sobre isso, né? Eu falei, olha, de música assim eu consigo entender, escutar e entender e compreender, às vezes, até o sentimento da música. Mas um quadro, uma pintura, que às vezes, para mim, aqueles rabiscos coloridos, às vezes, para mim, não faz sentido. Mas é que eu não tenho uma evolução para olhar aquilo e sentir. Né? Que nem o Espírito falou do Lamennais. Ele pega no pensamento para ir para o coração. Né? Então, para mim, aquilo ainda eu não estou numa evolução para entender aquilo, mas estamos em busca. Você comentou aí sobre a questão vamos dizer assim, da qualidade da música, e nós estávamos comentando agora há pouco sobre as questões ligadas aí à inteligência artificial. Eu acho que o que mais... Aqui houve degradou mesmo, a música ultimamente degradou. Com todo respeito, que eu acho que não é pelo rock ou pelo rap, aí o que seja colocado, não é o ritmo que eu estou comentando. Eu estou colocando as qualidades de alguns cantores, né? Como você falou aí, realmente, hoje eles pegam um cantor medíocre, que bota uma repetição de um refrão aí, e fica naquele batucando lá, e o pessoal gosta, é só barulho, né? Para mim,
que ele falou que atinge o coração, quando eu ouço aquilo lá, na hora eu já desligo, eu saio fora, porque eu não consigo ouvir, né? Então, alguns programas de rádio, às vezes, que a gente está vendo algum rádio, alguma coisa, começa a entrar, eu falo, puxa, mas não faz sentido. É sempre aquele mesmo ritmo que você falou. Hoje eles pegam um cantor de voz medíocre aí, botam lá no computador lá e vai acerta todo o ritmo, barulho, faz, até a voz ele vai mudando ali, e coloca ali e faz uma música. Então, antigamente a gente ouvia as músicas, ela existia o coração de quem estava cantando, né? De quem estava tocando a guitarra, quem estava tocando piano, era ele, era o sentimento dele que ele transmitia aquilo. Eu gosto sempre de falar assim, que é a coisa que eu tinha de infância, do final do pai, nós cantávamos música lá para Chitãozinho e Chororó. Era uma música sertaneja, mas o cara pegava o violão e ele sentia, você percebia que existia sentimento quando ele estava cantando, tocando aquelas melodias, né? A música. Então hoje faz muita falta isso. Raramente, hoje eu não vejo assim, alguns e outros, de vez em quando sai alguma música aí, mas muito raro. A maioria é esses batucadas que tem aí, esse barulho aí, que é barulho, né? É meio repetido, é meio parecido igual. Começa e outra, repetir o refrão, vai só o refrão, só o refrão, só o refrão. Não tem assim uma história, né? Uma coisa assim, né? Que contava que você pudesse sentir, né? Então, que você contava, eu tô comentando aqui falando do Nico Tinoco, contando lá o Menino da Porteira, então tinha a história do Menino da Porteira, você sentia o coração aquela história, né? Que vai contando uma poesia, né? O meu irmão falava até isso, ele até brincava, falava poesia puro. Ele tinha um compadre dele que chamava Nestor, quando eu conversava assim, olha aí, compadre, poesia pura, ele trazia aquelas fitas e fitas, né, deles, quando viajava, assim, de carro, quando ia pra pescaria, alguma coisa junto assim, e botava aquela música e falava, olha aí, olha, poesia pura, porque é realmente poesia, né, contava um negócio, uma história de sentimento, né? Contava aquelas histórias. Então, hoje falta isso, realmente. Eu gosto mesmo das músicas clássicas, para mim, eu adoro, principalmente se for saxofone, parece que eu tenho um som de sopro, eu gosto muito. De violão também, gosto. Mas tá raro, né? De você ouvir assim, você pega sempre as músicas antigas, porque você não consegue pegar coisas novas, assim, com qualidade. Pelo menos eu não encontro, né? Eu acho que nesse ponto aí, regrediu bastante na nossa época, né? A inteligência artificial nesse ponto aí prejudicou muito. Eu espero, né, que, sinceramente, às vezes quando eu olho algumas rumos que a sociedade tem tomado, eu espero que tudo isso seja influência daqueles, dos espíritos que estão tendo essas oportunidades de reencarnar pela última ou pela penúltima vez no orbe da Terra, antes da transição planetária. Então, seja influência desses espíritos que não estão conseguindo, mesmo com essas oportunidades, fazer essa melhoria, né? Porque quando a gente olha esse recorte de dizer que nós estamos numa transição planetária, mas quantas coisas pioraram, a gente até fica naquela dúvida, né? De, poxa, mas nós estamos numa transição planetária, então nós já tínhamos que estar assim meio que parecido com o mundo, o próximo mundo que seria melhor, onde o bem ele sobrepõe o mal, e parece que não é o que a gente vê. Então, falando que é a minha análise, né? Então, eu tento imaginar não, é esses espíritos que vieram com uma oportunidade de se melhorar e não conseguiram. E eles estão influenciando toda essa questão ali de música, às vezes até da arte, no cinema e tudo mais, com questões, assim, ruins, né? Mas que não são o recorte real daquelas pessoas que estão rumo a continuar com a evolução desse planeta. Né? Não sei se estou certo. Então, é verdade, só que assim, existe bem claro, está lá no livro dos Espíritos, nos estudos, quando estuda a filosofia espírita, que na evolução tem que sempre ter os dois viés, a questão moral e intelectual, né? Nessa parte intelectual, eu acho que eu ouvi, e pelo que eu entendi, pelo que eu estudei estudado ali, o intelectual tem que vir antes do que o moral. Então, intelectualmente, houve muito desenvolvimento, cientificamente, falando tudo, né? Então, mas chega um ponto que vai chegar no nível do intelectual que a pessoa possa compreender, como nós estamos fazendo essa análise aqui, que as pessoas possam compreender que aquilo não tem sentido, né? Porque ele tem que ter, não é acreditar por acreditar porque não faz sentido, não tem razão, ele tem que raciocinar. Por isso que é raciocinado na lógica, não por o que o padre falou, o que o bispo falou, o que o outro falou. Tem que acreditar porque ele, intelectualmente falando, o desenvolvimento não tem nenhum sentido, né? Porque a gente acredita na filosofia espírita porque
Realmente, nosso poder, a nossa intelecto já chegou na conclusão que não faz sentido, não tem lógica. E tem muita pessoa que acredita lá ainda, porque ainda não desenvolveu não despertou ainda. E aí, além disso, eu acho que é uma maneira de você separar o joio do trigo. Quando você joga, que você colocou ali que vem grande massa de espíritos encarnados como oportunidades encarnatórias, ter mais uma chance, digamos assim, mais uma oportunidade terrena de desenvolvimento, dá um choque na humanidade, tá? Mas no outro lado também, você consegue separar realmente aqueles que realmente estão caindo para o caminho certo ou não, né? Porque daí eles começam a se unir, mas se colocar, como nós estamos fazendo aqui, estudando outras pessoas, e vão indo, e vão desenvolvendo, até que chega o ponto do equilíbrio disso, né? Então, as leis divinas são perfeitas, né? As coisas não acontecem assim, porque nós queremos, desejamos, porque ela tem que ser assim, né? Vamos ler mais um texto, então? Tá bem bacana os textos hoje, né? Olha aí agora, nessas dissertações aí. Festas dos Espíritos Bons. A chegada do irmão. Enviada. Eu ia comentar, será que na festa dos Espíritos Bons ele tem um funk, alguma coisa assim? Repetitivo, né? Enviada pelo senhor Casemoju, médio de Bordeaux. Ainda bem que a senhora não está aqui para corrigir o francês. Porque vale a intenção, né, Felipe? Eu estava ouvindo um rapaz conversando com um rapaz de ler, estava lendo tem umas palavras estrangeiras, né? Falou, tem umas palavras estrangeiras aqui. Fala, eu tenho um nome aqui, mas eu mudo para um nome que eu conheço. Então, Casemojo, pronto. Mas é assim mesmo, é que nem os japoneses, né? Então, meu sogro é japonês. E aí ele tem um sobrenome que, para quem não é acostumado, um nome e um sobrenome que, para quem não é acostumado, não fala, né? E aí eles vão lá e batizam com o nome brasileiro qualquer, né? E aí virou Pedro. A vida inteira é Pedro. Daí a pessoa acha que é Pedro. Como que é teu nome dele? Fala o nome dele lá, mas não tem nada a ver com Pedro. Né? E o francês, a gente incorre nesse risco, porque a gente acha que tudo termina com boquinha de U, né? No Ju, de Bordeaux, e na verdade, quando a Sônia tá aí, ela corrige a gente, que não é bem assim. É bacana isso, né? Eles vão aprendendo, né? Então vamos lá. Olha o que o Espírito começa falando aqui. Também temos nossas festas. E isso acontece com frequência, porque os espíritos bons da terra, nossos irmãos bem-amados, despojando-se de seu invólucro material, nos estendem os braços e nós vamos em grupo inumerável recebê-los à entrada da morada, que doravante vão habitar conosco. Olha se nós tivéssemos esse privilégio, né? Não, e olha que legal essa frase, porque eu sempre penso nisso, sabe, Tere? Às vezes eu olho, assim, algumas inclinações que a gente tem, assim, ruins, né? E aí a gente consegue vencer, às vezes não consegue, né? E aí eu fico pensando, né? Porque quando a gente veio, eu vejo muito, até não fui assistindo o filme Nosso Lar 2, mas eu lembro do filme Nosso Lar, o primeiro, que quando Lísias tem que reencarnar, ele até reencarna com uma certa tristeza, né? Porque ele está deixando vários amigos lá, né? E aí eles falam, não, vai lá, que a gente vai ficar te esperando quando você voltar e tal. E eu fico esperando exatamente isso, né? Falei, imaginou quando eu desencarnar, de repente eu chego lá, aí tá todos os meus amigos, né, que me ajudaram de repente, até planejar essa reencarnação, né, que eu tive. E aí eu olhando assim, de repente eu olho para eles e, né, faço um bonzinho assim, dizer, consegui. Aí, de repente, essa fase assim com a cabeça, eu falei, vixe Maria, né? Faz assim. Mais ou menos. Imagina que legal, né? Você chegar assim, desencarnar, de repente ser acolhido por teus amigos que estão lá, os caras dizem assim, olha, cara, conseguiu. Nossa, ó, chega a me arrepiar, assim, se pensar nessas questões. Então, imagina, com certeza é uma festa. Eu falei privilégio ali, mas não é privilégio, tem o merecimento, né? Porque não existe privilégio, né? Existe o merecimento, né? É nessas festas, como nas vossas, não se agitam as paixões humanas, sobre rostos graciosos e frontes coroadas de flores, ocultando a inveja, orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar sobre rivais nesses prazeres factícios. Aqui reinam a alegria, a paz, a concórdia.
Cada um está contente com a posição que ele é assinalada e feliz com a felicidade de seus irmãos. Pois bem, meus amigos, com esse acordo perfeito que impera entre nós, nossas festas, tem um encanto indescritível. Milhões de músicos cantam em liras harmoniosas as maravilhas de Deus e da criação, com acentos mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias. Já veio reforçar aquilo que a gente tinha falado, né? Com acentos mais maravilhosos, né? Mais que as nossas melodias, ou seja, que as nossas suaves melodias. Dá para você ver a sutileza que deve ser. Né? É. Longas procissões aéreas de espíritos adejam como zéfiros, lançando sobre os recém-chegados nuvens de flores, cujo perfume e variados matizes não podeis compreender. Depois o banquete fraterno, a que são convidados os que com felicidade terminaram suas provas e vêm receber a recompensa de seus trabalhos. Ó, meu amigo, gostaria de saber mais. Impotente, porém, é a vossa linguagem para descrever essas magnificências. Eu vos redisse bastante, a vós que sois meus bem-amados, para vos dar o desejo de aspirá-las. E então, caro Emílio, livre da missão que realizei junto a ti na Terra, eu continuarei para te conduzir através do espaço e te fazer desfrutar todas as felicidades. Felícia, esposa do evocador Emílio, há um ano seu guia protetor. É claro que ele sempre só para ter um nível, para ter um negócio daquele, tem que ter um grau de evolução muito grande, né? A gente sabe que, né? Não é bem por aí, né? É bem interessante. Eu fui buscar ali Zéfiro, nunca tinha escutado essa palavra. Diz que ela pode se referir a um vento do oeste, especialmente no contexto da mitologia grega. Ele comentou ali que ele parecia espíritos volitando, eu fiquei imaginando, né? Ele vem assim, os céus ficam repletos de espíritos que vão chegando, tipo Zéfiros, ou seja, tipo aqueles ventos que vinham do oeste. Imagina a quantidade, né, de espíritos se reunindo ali em prol da mesma vibração que eles estavam, né, para fazer essa festa deles. E eu acho interessante, às vezes, essa materialização assim das questões, porque a gente muitas vezes imagina, me tornei um espírito puro, o que vai acontecer? Agora eu vou ficar só que nem a calirazinha ali, tocandinho e tal. Não, com certeza, ele tem ali as festas, tem as reuniões, porque o conhecimento nunca para, você tem que continuar estudando, continuar trabalhando, ter os encontros, encontrar com a família e tal, né? Que você, apesar de você estar num patamar mais evoluído de espírito, você não é um espírito puro, você não é Deus, né? Que não precisa mais disso. E é interessante quando eles trazem essas questões, porque senão a gente imagina que vai estar lá numa questão de nuvem ali, só tocando cítara e acabou, né? Porque o espírito, ele se reúne, nós sabemos que a maioria nós estamos aqui no mundo terra, não existe um lugar determinado, mas ele se reúne por afinidades. Então, grupos de espíritos afins das mesmas afinidades, do mesmo grau evolutivo, eles se reúnem. O nosso lar, até, ele é bem, vamos dizer assim, ele foi escrito de uma maneira, assim, de fazer compreender, mas ele demonstra isso nas reuniões que tinham, né? Lembra aquelas reuniões que eles iam em tal lugar lá e conversavam, as palestras, né? Onde um determinado espírito mais evoluído descia ali no próprio nosso lar lá para fazer uma palestra para o pessoal, ficava aquela multidão de pessoas, né? Naqueles palcos naturais lá que ele falava, de gramado, sentava. Então, eu acredito nisso mesmo, que os espíritos afins se reúnem, né? Até para receber algum, assim como nós reunimos aqui para estar em revista espírita, se você está afim de estudar uma determinada questão, está começando a estudar, evoluir, você vai, de tempo em tempo, se reunir com pessoas que buscam os mesmos conhecimentos, o mesmo grau evolutivo, para receber informações de outros espíritos mais evoluídos, assim como nós fazemos aqui constantemente. Né?
Então, eu acho que sim, e a grandeza disso que ele está falando. Agora, sobre a questão de quando a gente desencarna, para ser recebido daquela maneira ali, tem que ter um grau de evolução muito grande, porque normalmente pode ter um amigo, claro, né? Um conhecido, um grupo mais próximo de outras vidas nossas, chegando ali, que está ali, mas que nem que ele coloca ali, ele colocou uma coisa muito grandiosa, né? De espíritos tocando, teria que ser um grau mais evolutivo, né? Vamos dizer assim, imagino Jesus, né? Retornando, né? Deveria ter uma multidão esperando ele, recebendo lá, né? Para receber ele, quando estava chegando lá, se colocando, assim, colocando, grosso modo, mais no nosso grau evolutivo mediano aí, nós temos que ficar contentes se tiver nosso benfeitor lá e mais uns amigos lá nos aguardando lá, né? Para nos demonstrar, né? Os conhecidos, né? Nosso anjo protetor lá, os farrapos nos esperando lá, né? Tanto serviço que teve. É que por mais que não, ele sempre tem, que nem o próprio André Luiz, quando ele fala ali que ele tinha uma mulher, que por mais que ele tinha feito errado, mas tinha uma pessoa que orava por ele, né? Que colocava, que essa aí que segurava a ponta para ele. Né? Então todos nós temos isso também. Acho que dá tempo de fazer mais um, né? Dá tempo, isso aqui é curtinho. Então vamos lá. Vinde a nós, enviada pela senhora, de novo, a Casa em Major, Médio de Bordeaux. O Espiritismo é a aplicação da moral evangélica, pregada pelo Cristo em toda a sua pureza. Assim, os homens que o condenam, sem conhecer, são poucos prudentes. Com efeito, por que qualificar de superstição, de charlatanice, de sortilégios, de denomania, as coisas que o vulgar bom senso faria aceitar se quisesse estudar? A alma é imortal. É o espírito. A matéria inerte é o corpo perecível, a despojar-se de suas formas para não se tornar, quando o espírito a deixa, senão a um monte de podridão sem nome. E achais lógico, vós que não acreditais no espiritismo, que esta vida, que para a maioria dentre vós é de amargura, de dores, de decepções, um verdadeiro purgatório, não tenha outro fim senão o túmulo? Seria aqui, às vezes, aquela mesma pessoa que quer se sobrepor com a inteligência, dizer que assim, negócio de comunicação não existe, tal, às vezes é aquela mesma pessoa que acha que a vida acaba com a morte, né? Quão prudente você é, então, acreditar que tudo isso, todo esse mundo, e às vezes, eu começo a pensar assim, o quão nós somos frágeis, né? Porque com 36 graus de temperatura corporal, nós estamos bem. Com 37, nós já estamos com febre. Ou seja, oscilou 1 grau e a gente já está com febre. Então, você pega aí o planeta para manter a organização, para que a nossa vida, tão frágil como a gente continue existindo nesse planeta, é obrigatório existir uma inteligência muito superior em volta. Porque se parar que a gente está flutuando no universo, com uma inclinação necessária da Terra para que existam estações, que a cada 365 anos gira em torno de uma estrela, que também está solta no universo. E aí a gente não se bate com nenhum outro planeta. É muita, né, organização. Então, mas aí você falando dessa maneira assim, agora imagina isso. Tudo isso que tem aí envolvido, né? Todas essas questões que você colocou aí, grandeza, para você viver aí, vamos ver que 90 anos, 100 anos, e acabar com tudo? Não faz sentido nenhum, né? Então, para que tudo isso? Porque para o ser humano, com tudo isso que você falou aí, que tudo célula, você colocou barato para funcionar o corpo, tudo, de temperatura, tudo, aí de repente, acabou. Não faz nenhum sentido, né? Exatamente, faz sentido. Então, a pessoa, às vezes, que vem dizer assim, não, a morte acabou, e aí reencarna de novo, começa do zero, mas não tem lógica, né? Como que a gente ia começar do zero toda vez? Não teria conseguido evoluir nessa questão tecnológica, intelectual que a gente evoluiu se tivesse começado do zero toda vez, né? Bom, vamos dar continuidade aqui, então.
desilude-vos. Vinde a nós, pobres, deserdados dos bens, das grandezas e dos prazeres terrenos. Vinde a nós e sereis consolados, vendo que vossas dores, vossas privações, vossos sofrimentos devem abrir-vos as portas dos mundos felizes, em que Deus, justo e bom para com todas as criaturas, só nos provou para nosso bem, conforme as palavras do Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde, pois, incrédulos e materialistas, abriga-vos sob a bandeira da qual, em letras de ouro, estão escritas estas palavras: o amor e a caridade para os homens que são todos irmãos. Bondade, justiça, indulgência de um Pai grande e generoso para os espíritos que criou e que eleva a si por caminhos seguros, embora vos sejam desconhecidos. A caridade, o progresso moral, o desenvolvimento intelectual vos conduzirão ao Autor e Senhor de todas as coisas. Não vos instruímos, senão para quê? Por vossa vez, trabalheis para espalhar essa instrução. Mas, sobretudo, fazei-o sem azedume. Sede pacientes e esperai. Lançai a semente. A reflexão e o auxílio de Deus farão frutificar. A princípio, para um pequeno número que fará como vós. E pouco a pouco, aumentando o número de operários que vos fará esperar, após a semeadura, uma boa e abundante colheita. Ferdinand, filho do médium. Olha. Que legal. E é isso aí, né? Continuar estudando e, olha aqui, ó, sem azedume. Não adianta esse negócio, tô indo por obrigação, tô indo lá, né? Não, sem azedume, com a vontade de se instruir, né? Ou então você fala assim, puta, mas eu vou todo dia, eu faço na casa, vou lá, tá, e aquela pessoa não vai, não melhora, né? Não sei o que. Você tem que fazer a tua parte com amor. Se o outro, você vai, é que nem ele falou, você vai colocando a semente, né? Um e outro, aquele que pegou, mas fica a sementinha no coração dele. Eu tive exemplos disso, de pessoas que eu conheci muito tempo no começo do estudo do magnetismo até. Aí depois você encontra a pessoa agradece e tal, né? A pessoa mudou, você percebe que parece que aquela sementinha pegou no coração dela, né? Aí você fala, puxa, não querendo ter coisa assim, mas diga assim, você fica feliz, né? De saber que a pessoa compreendeu alguma coisa. Então, o reconhecimento, a alegria nossa, né, vamos dizer assim, está nisso, né? De você perceber que aquela pessoa realmente aprendeu, né? Então, senão você vai ficar aquela azedume, mas eu fui lá, eu saí, eu fui lá no magnetismo, mas a pessoa marcou comigo e tal, eu fui lá, desloquei. Eu moro aqui em São José, hoje às vezes eu vou lá para Curitiba. Chega lá, a pessoa marcou e ela não vai, né? Não chega, nem dá satisfação para você. Eu fiz minha parte, com alegria. Eu, às vezes, quando acontece isso, ainda chego lá e faço oração para a pessoa. Continuo, né? Mas nada, não vou ficar lá, mas não veio, ficar criticando, não sei o quê. Não. É difícil isso, né? A gente entender isso. E aí, o que eu vejo aqui que ele faz aí, a advertência, a importância de nós, espíritas, né? De levar essas palavras, levar esses ensinamentos para outras pessoas. Essa semente que ele coloca ali, né? Jogando uma sementinha ali, que você falou, você comenta muito isso, que às vezes conversando com as pessoas, você vai colocando de uma maneira assim, aí a pessoa faz a pessoa pensar. Às vezes no momento não parece nada, mas a pessoa vai refletindo sobre aquilo e fala, puxa, mas parece que tem razão, é uma sementinha que plantou. E ali pode despertar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, sei lá. Num certo momento ela vai lembrar daquilo e vai pegar, né? A semente foi lançada, né? Sem azedume, né? E é por isso que é importante, né, a gente sempre continuar estudando e medir a palavra que a gente vai falar, né, porque às vezes, nossa, quantas vezes isso que você está falando acontece muitas vezes, de a gente está conversando com um amigo, um colega, e de repente ele fala assim, não, porque daí eu me lembrei aquela vez que você falou tal coisa, você diz, nossa, às vezes você nem lembra mais do que você falou, né? Então, por isso que eu gosto
um comportamento que você tem, que é dizer, não, mas esse aqui é eu que estou falando, meu entendimento, que nem eu falei já hoje ali. E o meu entendimento é que o mundo está assim por causa disso. Às vezes, o Espiritismo também pensa assim. Se eu estudei e sei que o Espiritismo pensa assim, eu vou dizer, não, o Espiritismo pensa assim. Mas agora, se eu não sei se o Espiritismo pensa assim, eu posso dizer, eu falei do meu pensamento, né? E porque as pessoas vêm e comentam isso, já aconteceu várias vezes, da pessoa chegar e dizer assim, não, porque eu me lembrei que você comentou, talvez assim, assim, assim. Daí você diz, nossa, eu tô com o mesmo pensamento, 15 anos depois, eu continuo acreditando nisso e é isso. Eu falei, poxa, que bom que não mudou. O pensamento é o mesmo, né? É um pensamento correto. E outra coisa, uma importância, assim, o direito que nós falamos que é a opinião minha que eu penso hoje, de acordo com o meu conhecimento. Mas eu acho que eu não vi, não sei de que autor que falou assim, mas uma grandeza que eu possa compreender e mudar. Eu posso compreender que eu estava falando estava errado. Que daqui, o Kardec deixa bem claro, inclusive, quando ele fala isso, se um dia você compreender que a ciência provou o contrário, você não tem que ter vamos dizer, a flexibilidade de mudar, de aceitar. Eu não vou ficar flexível porque, é assim, é assim. Não, hoje nós pensamos assim, mas quem sabe, quando evoluir um pouquinho mais, algumas coisas que nós falamos hoje, ou falamos há 10 anos atrás, eu posso ter mudado a minha compreensão. E eu mudei muito. Você me conhece, a gente sabe que muitas coisas que a gente pensava na maneira de a gente agir, inclusive, na caridade, a gente vai evoluindo. É um direito que eu tenho de mudar de opinião. Né? Dizer, puxa, eu estava compreendendo um pouco errado, hoje eu compreendi melhor, e aquilo ali estava errado. Nós temos que ter essa humildade também de dizer, né? Falei, puxa, eu estava em erro, né? O erro, pelo menos, não era bem correto aquilo que eu estava falando. Né? E às vezes é errado mesmo, às vezes a gente pega uma linha, a gente acredita muito, a gente vai. Não pode ser teimoso, né? Ficar assim, não, é que é assim, assim, assim. Falar, olha, eu gostei que você colocou, que eu gosto de colocar também assim. Olha, é assim que eu compreendo hoje, né? Mas quem sabe se alguém. E coloco sempre esse desafio aqui. Quem sabe alguém tem um conhecimento melhor que nós, possa um dia vir aqui fazer uma palestra para nós, conversar alguma coisa assim, e convencer nós que existe outra maneira, existe outro meio, né? Pode, então, mas só que conversa, que acredite, que demonstre claramente, logicamente. E é isso que é o desenvolvimento intelectual e moral, né? Conforme a intelectual vai melhorando, a gente pode raciocinar algumas coisas, né? Alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns atos. E aí, se a pessoa, às vezes, criticar e foi uma coisa assim que a gente falou errado, fala, puxa, olha, eu estava em erro naquela época, hoje eu compreendi um pouquinho diferente. Né? Nós temos que ter essa humildade e compreender que o outro amigo também pode ter equivocado e pode mudar hoje, que nós estávamos falando no começo naquela palavra lá, quando o Espírito falou lá, né, desse mundo. Ele pode compreender diferente as coisas e mudar, né? Essa é a evolução. Muito bem. Olha, passamos um pouquinho, né? Mas também começar um pouquinho mais tarde, né? Mas acho que foi bacana, né? Foi legal. Tá aí, pessoal. Mais uma vez aí o nosso estudo dessa obra tão grandiosa, né? Da filosofia espírita, que o Kardec colocava como laboratório do mundo invisível, onde ele trazia aí as comunicações, os pensamentos da época ali, dos espíritos, e talvez ele trazia as questões do mundo terreno, para a nossa reflexão. A importância de nós estudarmos essa obra e, simultaneamente, estudando as obras básicas, né, o Livro dos Espíritos, outras obras, para a gente conhecer a filosofia, porque o próprio título de filosofia espírita é isso, né? Às vezes vai gerando cada vez mais perguntas, mais perguntas. E as perguntas que fazem nos buscar as respostas. E conforme vamos recebendo as respostas, vão gerando outras perguntas. E assim vamos evoluindo. Como nós já dissemos, isso são opiniões nossas nesse momento evolutivo, que entendemos assim. Estamos sempre abertos às outras ideias que possam nos esclarecer e nos orientar. Então, vamos aproveitar mais uma vez para agradecer a Deus por podermos estar aqui hoje, aos sábados à tarde, estudando esta obra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá o caminho para compreendermos as leis divinas. Obrigado a todos os espíritos, aos nossos amigos espirituais,
que nos acompanham, aqueles amigos particulares, aqueles inerentes ao movimento espírita, que sempre estão conosco, nos intuindo, nos orientando, nos guiando, para que possamos transmitir e compreender cada vez melhor os estudos a qual apresentamos. E nosso agradecimento a todos aqueles amigos espirituais e aqueles amigos do mundo terreno que estudam junto conosco. Muito obrigado, amigos, e sabemos que também grandes grupos de amigos espirituais se reúnem para estudar estas obras no mundo espiritual. E assim, com muita gratidão e amor, encerramos nossos estudos desta tarde. Que assim seja.